Palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. Receba a palavra, deixe a palavra falar o seu coração, concentre-se na palavra. João 3,16 diz assim: Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus, as Escrituras, tem por volta de 30 mil versos. Este verso é certamente o mais conhecido à volta do mundo hoje e através dos séculos. E você precisa também conhecer esse verso. É o verso mais memorizado na história do mundo, talvez o pensamento mais memorizado na história do mundo. Este verso, essas palavras, você já memorizou? Você conhece esta porção da palavra? Você precisa ter isto em mente e coração e carregar sempre com você. Convido você então a ler junto comigo, todos nós juntos, esta porção da palavra. Então juntos: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é difícil memorizar, não é mesmo? Internalizar esta porção da palavra. E nós vamos entender porque é fundamental você fazer isso. E para você ser melhor beneficiado, eu convido você a uma segunda leitura, e melhor ainda agora, com todo o coração e com a sua voz. Juntos então: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Presentes, época de presentes. Natal sempre é época de presente. De onde vem isso aí? Por que se faz isso? Bem, hoje é uma questão até um tanto quanto comercial e até um tanto quanto interesseira já no coração das crianças. No meu tempo, precisava se aguardar a noite de Natal. Tenho visto crianças tão dominadoras de família e pais que elas exigem o presente antes do Natal e é dado a elas antes do Natal. Enfim, mal ou bem, de onde veio isto? É-nos dito que a origem vai ser encontrada em São Nicolau, que viveu na antiga Ásia Menor, na época que era dominada pelo Império Romano. Hoje é a Turquia. E ele se tornou o bispo de Mira. Dizem que ele era um homem que se importava muito com as crianças, o estado, o bem-estar das crianças, e era também uma pessoa dadivosa, generosa. A influência dele espalhou-se pelo mundo cristão, teve um impacto numa região tanto quanto distante dali, diferente, o norte da Europa cristão. E dele então vai surgir a ideia da troca de presentes. Isto é, o conceito de que no Natal deve-se ser dadivoso, generoso. E a partir dele, naquelas terras, surgem, é dito, a figura então do Papai Noel. Assim, nas línguas latinas, do francês, do português, Papai Noel, esta é a ideia. E mais a ideia do São Nicolau, nestas outras línguas ali do norte da Europa. Mas enfim, a figura aquela que se tornou folclórica, nós conhecemos muito bem. Então tudo isto, a figura que dá presente às crianças, este hábito de se dar presente no Natal, vai ter uma origem lá com São Nicolau no quarto século. Por quê? São Nicolau era movido pelo impacto da dádiva maior de Deus a mim, a você, a humanidade. E então, impactado pela dádiva de Deus, ele se torna alguém que se importa também com o próximo e se torna generoso, dadivoso, alguém que cuida do outro. Presente, época do Natal.
E aí, quando nós ouvimos esta porção da palavra de Deus, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos encontrar aí a ideia, o conceito do presente. Vamos encontrar aí o conceito da dádiva, da generosidade, e a maior delas. Note ali o verbo deu. Deu. Deus simplesmente deu. O Natal então é sobre isto. Deus deu. E este então verso, esta porção que você precisa guardar no seu coração, que tem sido identificado, aliás, Lutero, o reformador do século XVI, identificou este verso bíblico como o Evangelho em miniatura. Isto é, se tivéssemos que reduzir todo o Evangelho em algumas linhas, aqui está. Muito bem feito isto nessas poucas linhas. Se você compreender, você entendeu o Evangelho. Se você compreender esse pensamento, você entendeu o Evangelho. Outros têm identificado isto como o Evangelho numa casca de nozes. Isto é, um pequeno pacote aqui feito do Evangelho. É, como eu disse, o pensamento mais memorizado dentro do cristianismo, é usado em tantos lugares. A grande rede mundial de roupas, voltada mais para roupas jovens, Forever 21, que está no Brasil também. Nas sacolas da Forever 21, você vai encontrar João 3,16 impresso ali no fundo da sacola, porque os proprietários são cristãos e assim escolheram fazer. João 3,16. Esse pensamento precioso que fala da dádiva, da maior das dádivas. Essas poucas frases falam do verbo dar e falam também do verbo amar. Amar e dar, tudo sobre dádiva. Conta-se a história de uma família abastada que tinha uma filha de por volta de 10 anos de idade, e aquela família tinha muitos empregados, tinha negócios, e havia uma família de empregados muito simples que trabalhava para eles de forma mais próxima, e tinha um filho também de 10 anos. E um dia, na mansão da família, ia acontecer o aniversário desta garota aí de por volta de 10 anos. Então os amigos das famílias do mesmo status social, econômico foram convidados. Uma festa de crianças muito chique, muito bem elaborada. E esta família pobre que tinha este garoto, que ficava por perto ali sempre, foi lembrado. E a mãe da aniversariante resolveu convidar esse garotinho. Família de empregados, gente simples. E na hora da festa, lá chega então à porta o garotinho com um presente na mão. A festa é grande, o agito é grande, há muitas coisas ali. Lá está esse garoto que nunca entrou numa festa assim, com seu presente. E como era feito com todos que chegavam, vem a garota para receber. E ela recebe o presente deste garoto, conta a história, e ela mal olha para ele, olha para o presente, recebe o presente e põe lá num canto e não considera em nada o presente. Eu creio que no Natal isso acontece na maior parte das vidas. As pessoas estão numa celebração e o presente não é lembrado. O presente não recebe a menor consideração. A dádiva fica jogada no canto. Não se dá o menor valor. Não se considera. A palavra de Deus aqui vem à sua vida nesta noite, dizendo que você precisa despertar, ser sacudido
E que nesta data em que se separa para se celebrar o Natal, ainda que historicamente sabemos que não foi nesta data, mas a cristandade em tradição escolheu 25 de dezembro, a ideia, o conceito, o fato histórico permanece. Nesta data, quando nos voltamos para então a vinda de Deus em Cristo, Natal, a essência do Natal, o início do Natal, a origem do Natal, que você seja sacudido e possa, se ainda não fez, levar a sua vida a atentar para a dádiva do Natal, a considerar, a olhar, examinar com muito cuidado a dádiva do Natal. Que não aconteça na sua vida um agito onde você nem sabe por que você está se agitando. Não há uma razão que realmente justifique de repente se ficar agitado. E que se troque presentes, ótimo, mas que isso possa refletir realmente a essência do Natal, a maior das dádivas. Atente para a dádiva do Natal. Considere o custo. Esse pensamento maravilhoso diz: Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deus amou tanto o mundo, e note aí que é a humanidade toda. Não mundo terra, não mundo geográfico, mas seres humanos, criados por Deus à imagem e semelhança dele. Este ser único no universo que conhecemos, ser humano. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Mas quando nós nos reportamos à língua grega onde foi escrito este verso, é muito interessante notar que a ênfase é diferente daquela que a tradução que nós usamos em português pode nos passar. Aí está: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Onde está a ênfase desse pensamento? Onde está o destaque? Lendo rapidamente, você pode pensar que está no fato de Deus ter amado toda a humanidade. Isso é maravilhoso. É verdade que Deus amou toda a humanidade. Mas a ênfase originalmente não está aí. A ênfase está no fato de que Deus deu o seu Filho. Aí está a grandeza. Por isso, na estrutura gramatical original, a forma de se colocar há um destaque para este fato de que um dia Deus deu. Sim, movido por um amor por toda a humanidade, sim. Mas a grandeza, a maravilha, é a sublimidade que Deus deu. Você já deu alguma coisa para alguém? Já deu de verdade? Você já deu inclusive algo de valor que lhe custou? Você sabe o que é dar? Alguém já lhe deu algo realmente precioso? Abriu mão, pagou o preço para que você tivesse? Você sabe o que é dar mesmo? A maior parte das pessoas não são generosas. Há pessoas que passam a vida toda sem nunca realmente dar nada para alguém, de verdade. Ou talvez algumas pequeninas dádivas insignificantes. A experiência de dar. Deus deu. Atente para então a dádiva do Natal, considerando o custo. Ele deu o quê? Deu o seu Filho unigênito. Deus deu o que é mais precioso. Deus deu algo de um valor tremendo. Deus deu, no mistério da Trindade, o seu Filho, a expressão de si mesmo para nós. E nós precisamos entender o Evangelho de João, aliás, os 4 evangelhos das Escrituras, aliás, a obra e a mensagem de Cristo. O que está embutido nesta pequenina palavra no português com 3 letras, deu. Tremendo. Certamente aí está embutido o Natal. Tudo começa com Deus vir naquela noite singela, num lugar despretensioso. Nasce Jesus Cristo. Deus conosco, Deus manifesto, Deus chega perto, Deus nos dá um rosto. Deus vem andar junto conosco, Deus vem se identificar conosco. Deu no Natal, Ele veio.
Mas no Evangelho esse dar de Deus se conclui e se completa não somente no Natal, mas quando chega a cruz e a morte. Este bebê singelo no Natal vem ao mundo para morrer, e morrer uma morte difícil e terrível, morrer como justo no lugar do injusto. Então Deus deu-se no Natal, e deu-se no Natal de tal forma até ir à cruz. Você já considerou o custo? O tremendo custo? Sim, é uma dádiva. Isto é chamado nos evangelhos com a palavra, vamos dizer até técnica, a graça. Graça, isto é aquilo que é dado, aquilo que para quem recebe nada custa. Mas quando nós olhamos o evangelho, a palavra graça tem um sentido ainda muito mais profundo, muito mais nobre, porque se trata não somente de algo que é dado, mas é dado a quem não merece, é favor imerecido. A quem não deveria ser dado é dado. Ao culpado, ao rebelde, ao ser humano que dá as costas a Deus. Não estou falando dessa questão de religiãozinha, dizer que crê em Deus, não. Estou falando de que realmente não glorifica a Deus, não busca a Deus, não entrega a sua vida a Deus, não vive segundo a palavra de Deus, não está interessado em realmente ser moldado por Deus e sua palavra. Não está interessado em realmente ser transformado por Jesus Cristo. Não estou falando de cristianismozinho cultural, que minha família era, eu também sou. Estou falando que o ser humano realmente não busca Deus. A palavra de Deus diz isto. O coração humano, na verdade, mesmo nessa conversa religiosa cristã, o coração humano, até que chegue a este momento, quando atenta para a dádiva de Deus, o coração humano é avesso a Deus. Ele é egocêntrico, quer ser senhor da sua existência. E quando fala em Deus, é um acessório para realizar o que quer, como quer, e projeta Deus do jeito que quer. Deus deu o seu filho unigênito, um custo tremendo. Favor, graça, favor imerecido para um ser humano que quer correr pelos seus próprios caminhos e vontades, não reconhecendo Deus, não se submetendo a Deus em pensamento e ação, não glorificando a Deus em tudo, mas Deus se volta a este ser humano. Amigo meu, pastor, nos Estados Unidos, uma manhã fria, indo para a igreja, na cidade grande, desce do ônibus para andar 50 metros, chegar à igreja, manhã de inverno, gelada. E quando ele vê, na calçada vem um andarilho, um mendigo, sujo, mal cheiroso. E aí vai meu amigo pastor, bem vestido, inclusive de terno na ocasião, como era o hábito na sua igreja. E esse andarilho tinha um copo de café na mão quente, saindo fumaça na manhã fria. E vê então meu amigo vindo com seu terno, inclusive com uma Bíblia, domingo de manhã, e lá já se identificava esse... É no mínimo alguém indo para a igreja cultuar, talvez até um pastor. E o mendigo reconhece, abre um sorriso com seus dentes todos estragados. Ele diz para ele: bom dia, pastor, quer um pouco de café? Primeira reação, aquela que é de todos nós: deixa eu sair fora desse camarada mal cheiroso, deixe-me livrar dessa situação desconfortável. Mas aí está o mendigo com os braços abertos, oferecendo a caneca de café. E ele lembra do seu Deus, que é um Deus de graça, do favor imerecido. Aí ele então é constrangido e não consegue ignorar aquele mendigo mal cheiroso. E ele então põe o braço em volta do pescoço dele e os dois saem andando e conversando.
Estamos aqui todos nesta noite, um tanto quanto arrumadinhos. Sinto um cheirinho de perfume no ar. Mas Deus olha para mim e para você, e Ele vê um mendigo mal cheiroso, detestável, repugnante diante da santidade dEle. Você entende isso? Você já chegou a entender isso? Se você não entendeu isso, você nunca vai entender o que é esse dar, essa graça, esse favor imerecido. Enquanto você disser, eu sou muito bom, eu faço por merecer, Deus olha para mim e me acha maravilhoso, você nunca vai entender a profundidade de Deus ter dado o seu Filho unigênito no Natal e na cruz. Você já tentou para a dádiva do Natal? Já? Você já considerou o custo, o preço, a maravilha desta obra? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito por você. Por você. Atente, você já tentou mesmo que neste Natal Deus o sacuda e você possa atentar para a dádiva de Natal, e que a dádiva não fique lá no canto e a festa tome o lugar da ocasião. Seria triste, muito triste. Atente, anseio pelo benefício. Qual é o benefício? A expressão de propósito. Para quê? Para quê? Para quê? Cristo não veio, Deus não deu o seu Filho para que cada um de nós fizesse o que quisesse com Ele, como é feito. Empurra-se Cristo para lá, empurra-se Cristo para lá, dá-se a Cristo a identidade que quer se dar, movimento daqui, movimento dali, abraça Cristo, faz dele o que quer. Isto é o coração humano, que mais uma vez, no seu egocentrismo, pensa que pode tomar a verdade de Deus, a pessoa de Deus, e transformá-la em algo que venha se adequar ao que Ele quer. Mas a palavra de Deus é muito clara, o propósito é definido. Para quê? Para quê? O benefício, a razão de ser. Por que Deus daria o seu Filho no Natal? Sim, mas até a cruz. Porque há uma razão, há uma necessidade, há um benefício do qual carecemos, que justifique tal preço, tal custo. Porque Deus se moveria em amor assim? Qual é a nossa carência? E ali nós temos o verbo ter. Tenha a vida eterna, para que seja possível para o ser humano ter a vida eterna. Mas, novamente, quero chamar a sua atenção para a ênfase, que nós não sentimos tanto na nossa língua, mas na língua original é sentido para apreciarmos o que está aqui. Temos ali a expressão vida eterna. Onde está a ênfase? Logo pensamos em eterno. E há um conceito de que cristianismo é um negócio para depois do cemitério. E já ouvi até de pessoas, sabendo que eu sou pastor, me dizer assim: pastor, agora não, esse negócio de vida cristã não. Eu preciso desfrutar da vida. Quando eu estiver mais velho, eu vou pensar nisto. Um conceito de que vida cristã estraga o desfrutar da vida. Que a gente desfruta a vida se estiver sem Cristo, sem Deus, nas nossas vontades. O ser humano é egocêntrico, é avesso a Deus, e que Deus vai estragar toda essa festa. E então, olha, Cristo é para depois, assim, quando estiver lá pé no cemitério, aí vou lembrar disto. É um entendimento totalmente errado. A ênfase não está em eterno aí. A ênfase está em vida. Vida. Você já tem vida. Como é que você pode ter vida hoje? Se você não conhece a dádiva de Deus, se você já não experimentou a dádiva de Deus, como é que você pode ter vida hoje, se você ainda não encontrou perdão para ter paz no seu coração? Como é que você pode ter vida hoje, se o seu propósito é materialista? Coisas que vão escapar por meio dos seus dedos mais cedo ou mais tarde, e você não vai poder segurar. Como você pode ter vida hoje se você não tem um propósito, um significado eterno?
A vida eterna, ou a expressão vida eterna, aparece no Evangelho de João muitas vezes. Então, para João é uma expressão técnica, tem um significado preciso. E o que ele quer dizer com vida eterna não é vida depois do cemitério, mas é vida com Deus já, acertado com Deus, relacionado com Deus, vivendo com Deus já. Sim, é então com Ele para todo sempre. Mas é algo maravilhoso que eu experimento e eu preciso agora, hoje, neste Natal, todos os dias da minha vida, viver em paz com Deus, em paz no meu coração, ter um sentido à vida, uma direção, um propósito. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde vou, eu sei como eu devo viver. Minha vida tem significado, tem um propósito eterno, justifica levantar cada manhã. Não sei quantos são os meus dias, mas cada dia eu vivo preenchido e satisfeito na presença do meu Deus, a quem eu pertenço através da sua graça, seu favor em Cristo, que me perdoa, porque se deu na cruz em meu lugar, e toda a minha miséria moral e fracasso diante de Deus caiu sobre ele. Deus deu, pagou a minha pena para que eu pudesse receber o perdão absoluto. Sou dele, vivo cada dia com ele, para ele, e a minha existência está diante dele, é para a glória dele. Os meus atos então estão na presença de Deus para todo sempre, e a minha vida também. Há um significado, há um acerto, há uma paz, há um propósito. A vida, ninguém então tem realmente vida enquanto não se encontrar com Deus através de Cristo, a grande dádiva. Você já tem vida? Tem mesmo. Você tem vida biológica, sim. Mas isto, a minhoca do quintal tem também. É pouco. Um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais capaz do que ela, sim. Sim. Mas é pouco. Ao que fica resumida a vida. Uma família de discípulos de Cristo, crentes de Jesus Cristo, convidou um ateu confesso para um jantar, expressando o amor de Cristo. Em amizade, o ateu aceitou. E na hora do jantar, a família cristã, como de costume, disse: nós vamos orar para agradecer pelo alimento. E lá estava 2, 3 crianças da família, inclusive um garotinho de uns 6 anos. Vamos orar. E todos oraram. O ateu ficou respeitoso no seu lugar. A família tinha o costume de abaixar a fronte e fechar os olhos. Não fez assim, não acompanhou a oração. Respeitoso ficou na sua situação. O garotinho de 6 anos, como sempre acontece com eles, não deixou de notar. Terminada a oração, disse para ele com toda franqueza, aquela própria de garoto de 6 anos: você não orou. O ateu, na sua atitude prepotente, realmente não creio em Deus, eu não oro. O garotinho disse: sabe, o totó também não. Ficamos reduzidos à mesma coisa e ao mesmo nível, enquanto não transcendemos para algo mais, além do que nosso físico, nossa matéria e a posse material e o status e essas coisas todas. Se tudo isto não tiver um significado eterno em Deus, você não tem vida. Você não encontrou vida. Eu sei que anestésico no mundo existe muitos e você está anestesiado. Você corre todo dia, você sonha com isso e com aquilo, e os anos estão passando, e será muito difícil. Aí num dia você tem que entender que correu atrás do vento. Enquanto não tivermos o significado eterno, e para ter o significado eterno preciso ter paz com Deus, e tendo paz com Deus tenho paz no coração, sou perdoado por Ele em Cristo para todo sempre. E você tem uma forma de viver, sei como viver, vivo segundo a vontade de Deus, os princípios dele na palavra. Isto me molda, me forma. Eu não vivo segundo a última moda, o último grito na praça ou na mídia.
e nem minha família também. Sabemos como viver, e mais, sabemos o nosso propósito e razão para levantarmos cada manhã, para sermos o que somos como casal, como família, como profissional. Tudo isto para a glória de Deus, num sentido eterno. Há uma satisfação que preenche o meu espírito e realiza para sempre. Anseio pelo benefício. Tem a vida, sim, ela é eterna. Por isso é de qualidade, mas é porque é vida. Vida eterna tem a ver com viver depois da morte, né? Não. Seria terrível nesse estado que nós estamos, se estivermos à parte de Deus em Cristo, vivemos para sempre. Sabe disso? Deus é misericordioso quando enviou a morte, porque nesse vazio, nessa ilusão, seria terrível viver além do que nós realmente vivemos. Atente para a dádiva. Você já tentou? Atentou mesmo? O custo, benefício. Atente para a dádiva. Confie para receber. Tenho na minha mão este pequeno equipamento. E se eu resolvesse lhe dar o que eu faria, lhe estenderia. É uma dádiva, estou dando para você. Mas sabe, nunca será seu, até que você estenda a sua mão e receba. Eu posso ficar aqui estendendo isto para você por 10 anos, e nunca será seu por 10 anos, até que você estenda a mão e tome para si mesmo. Você já tentou para a dádiva do Natal, confiando para receber? Para que todo que nele crer. De novo, a ênfase não está em todo. É maravilhoso isto, porque é uma dádiva ofertada a todos. Sim, mas a ênfase está no verbo crer. Todo, sim, o que nele crer. E a ideia e o conceito de crer no Evangelho de João é daquele que confia. Eu estou aqui em cima dessa plataforma, sabe por quê? Porque eu confio. Se eu não confiasse, eu não subiria aqui. Posso ficar ali embaixo, até dizendo: essa plataforma é maravilhosa, essa plataforma foi bem construída, essa plataforma pode sustentar pessoas. E você talvez vê pessoas subindo aqui, você diz: realmente sustenta pessoas. E aí eu desafio você e digo: suba você nela. Eu não. Não sei. Confiar. Quando eu me jogo plenamente nesta dádiva. Oh, Deus deu o seu Filho por mim. Ele deu, isto é, Ele foi gracioso, ainda que eu não merecesse. Ele voltou em amor para mim no Natal, mas até a cruz, e ali pagou tudo e morreu por mim. Oh, Deus fez isso. Ou então não há outra possibilidade para mim. Você já chegou a esse ponto? Seu coração vai precisar de um quebrantamento muito grande. Você está num comodismo aí. Você está envolvido na festa, mas não no presente. Você é senhor da sua vida, não é Deus. Deus vai precisar sacudir a sua vida. O seu coração não quer a dádiva. É somente para aquele que crê. Note bem, o Evangelho não se trata de uma ideia de universalismo. Isto é, Deus ama a todos, não é? Deus ama a todos. Sim, Deus ama a todos, mas a oferta do amor dele exige um receber. Chega o pacote lá na sua casa, nesses dias das compras por internet, e lá está o entregador para lhe entregar.
E ele diz: assina aqui. Você já assinou? É para aquele que crê, aquele que confia então naquilo que Deus fez em Cristo. Isto é, primeiramente, aquele que confia na necessidade que Deus fizesse isto. Eu sou um carente, oh Deus, eu sou um aquém. Tenho sucesso na minha vida profissional, tenho sucesso na vida financeira, mas o Senhor sabe que o meu coração não é o teu coração, não pertence ao Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. As pessoas me olham, quem sabe dizem que eu sou uma ótima pessoa, no nível social, no julgamento humano, mas Deus que conhece o mais íntimo de mim, sabe, ó Deus, que eu estou aquém daquilo que eu deveria ser. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Confio para receber. Chega esse momento na sua vida quando você clama, porque somente aquele que crê tem a vida. Somente aquele que crê tem a vida eterna. Note bem, este crer tem um objeto. Eu sou uma pessoa de fé, eu creio muito. Quantas vezes não me falam isto? Não passa apenas de um mero sentimento otimista, ou um olhar para Deus como seu garoto de recados. Esse crer envolve a obra de Deus de dar Cristo no Natal e na cruz. Envolve você aceitar o raio-x da sua vida que está na cruz. Sou devedor, preciso dar graça, favor e merecido de Deus. Enquanto você não chegar aí, você não é um cristão de verdade. Pode ser um cristão cultural, mas não realmente um cristão como Cristo ensina nos evangelhos. Aliás, a marca é esta: eu criei, eu tenho a vida, a nova vida em Cristo, a vida eterna. Cristo impactou, transformou, me deu uma nova vida. Aconteceu já com você. A dádiva chegou à sua vida. A dádiva já chegou à sua vida. Você já tentou para a dádiva do Natal? Já tentou mesmo? Que nesta noite a palavra de Deus, se preciso, arrebente a porta do seu coração, esmigalhe o seu orgulho e ilusão e o leve a humildemente clamar pela misericórdia dele. Receba a dádiva do Natal. Vamos orar. Cada um de nós diante da palavra, Deus sabe o estado do seu coração e o que você precisa.